pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer opinando casais principais de novelas mexicanas, né? No caso, eu falei isso no Opinando Casais, acho que de zombies, que o próximo seria sobre novelas mexicanas, né, sobre os casais principais de novelas mexicanas, e que nesse vídeo não vai ser considerado a novela Rebelde, que é a minha novela preferida, inclusive, porque como outubro, dia 4 de outubro, é o dia mundial da RBD, no mês de outubro eu decidi fazer Opinando Casais de Rebelde, então nesse quadro de novelas mexicanas não vai ser considerado a novela Rebelde por isso. Mas nós começamos com deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries, filmes e até novelas pra mim fazer esse quadro aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre cada casal que eu vou falar nesse vídeo. No caso, eu vou falar de 10 casais aqui. E tem um casal que eu não vou falar, que é muito famoso, pelo menos a novela desses personagens é muito famosa, mas eu não vou falar desse casal, porque como eu não lembro muito da história deles e eu tô reassistindo a novela nesse momento, eu vou esperar eu assistir um pouco mais da novela e ver mais sobre a história desse casal antes de fazer um opinando casal, porque eu não lembro tanto da história, porque eu tô falando do casal principal de Maria do Bairro, que é a Maria e o Luiz Fernando. É o Luiz Fernando? Acho que é isso. Que como a novela Maria do Bairro tá passando atualmente no SBT, eu tô reassistindo a novela porque faz muitos anos que eu não vejo e eu não lembro nada do casal principal. Assim, eu lembro de umas cenas soltas, mas eu não lembro nada da história do casal. Então, como eu não lembro tanto, não tem como eu opinar esse casal. Então, por isso que eu nem vou falar eles nesse vídeo. Eles vão estar ou na parte 2 ou na parte 3, que vai ter várias partes sobre novela mexicana, né? Então, eles não vão estar nesse vídeo. E, no caso, eu falei no vídeo de Opinando Casais dos Homens também, que tinha um casal que a minha opinião ia ser um pouquinho polêmica e ele vai ser o último desse vídeo. Então agora vamos começar. Eu vou começar com um que eu já falei desse casal nesse canal, que eu fiz acho que uns vídeos sobre novelas mexicanas e eu falei sobre essa novela e sobre esse casal. Que no caso eles vão pro meio termo, eu já adianto, né? Que é o casal Renata e Jerônimo da novela Quando Me Apaixono. Que eles são o casal principal, né? Como eu falei, eu vou falar só sobre os casais principais das novelas. E não é que eu não gosto desse casal, é que esse casal eu só fui começar a gostar dele na última semana. Porque no decorrer da novela inteira eu passo mais raiva com eles do que tudo. Principalmente porque, vou contar um pouquinho da história sem tentar dar um spoiler, mas o Jerônimo e a Renata eles se conhecem logo nos primeiros capítulos. Só que depois o Jerônimo descobre que o irmão dele se matou. Na verdade ele não se matou, mas o Jerônimo acredita nisso. Quem assistiu a novela entendeu muito bem o que acontece. E o Jerônimo acha que o irmão dele se matou por causa de uma mulher, que era a namorada dele, e ele acha que essa mulher é a Renata, então ele meio que se aproxima da Renata, mesmo ele gostando da Renata, pra se vingar dela, achando que ela era a culpada da morte do irmão dele. E não só tem essa cena, que me estressa, que fica vários capítulos dele tentando se vingar, inclusive ele se casa com ela sem contar pra ela sobre essa questão do irmão dele. Mas depois da novela inteira, eles ficam nesse vai e volta toda hora. Eles terminam, eles voltam, eles terminam, eles voltam. E isso me estressa muito, então por isso que eles vão pro meio termo. Tanto que eu falei, eu não gosto. Entre os casais da novela Quando Me Apaixono, eu prefiro mil vezes a melhor amiga da Renata, que é a Adriana, e o irmão dela, que é o Matias. Na verdade, meu irmão dela, que é o Matias. Eu prefiro muito mais esse casal do que o casal principal dessa novela, por isso que eles vão pro meio termo. Próximo é um que eu tô na dúvida. Ao mesmo tempo que eu quero pôr no chip, porque eu gosto desse casal, e eu amo essa novela, inclusive, também, essa novela envelheceu um pouquinho mal. E tem umas questões nessa novela que ela envelheceu mal. Esse casal, principalmente. Então, eu acho que eu vou pôr no meio termo por isso que eu tô falando do casal João Miguel e Malu de Cuidado com o Anjo. E por que essa novela envelheceu mal? Porque a personagem da Malu, né, que é a personagem da Maite Perroni, né, que essa aí foi a primeira novela da Maite Perroni como protagonista sem ser com a RBD, né? Porque foi a primeira novela que ela fez. Não foi nem pós-RBD, porque ela começou a gravar essa novela, ela ainda tava na banda, né? Mas foi bem ali na época do final da banda, do final da RBD. E no caso, a personagem da Maite Perroni, a Malu, ela tem umas questões do passado dela que
quando ela era adolescente, se eu não me engano, um cara tentou violentá-la. Eu vou falar desse jeito pra não dar nenhum problema no meu vídeo. E, no caso, ela tem pesadelos com esse cara, mas ela nunca consegue ver a cara dessa pessoa, ela não consegue ver o rosto dessa pessoa que violentou ela. E, no decorrer da novela, ela conhece, né, o João Miguel. E o João Miguel também tem uma questão que ele tentou violentar uma menina quando era mais novo. Mais novo não, antes, uns anos antes dos acontecimentos dessa novela. E no decorrer da novela ele descobre que essa menina era maluca. Tanto que ele tenta ajudar ela antes de descobrir isso. E quando ele descobre, ele continua tentando ajudar ela. E ele literalmente se casa com ela sem contar pra ela que era ele o cara que violentou ela. Tentou violentar ela quando ela era adolescente. Literalmente. Tanto que o casamento deles dura um dia por causa disso. Porque ela descobre isso logo no lua de mel. Então, por conta dessas questões, essa questão foi a que mais envelheceu mal dessa novela. Então, eu coloco eles dois no meio termo por isso. Mas eu gosto bastante dessa novela. Inclusive, acho que essa foi uma das primeiras novelas que eu assisti da Maite Perroni. Antes de Rebelde, inclusive. Vamos pra minha novela preferida, que eu já coloco esse casal aqui no Chipo, que é Renata, tô lendo outro. Ana e Fernanda de Meu Coração é Teu. Eu amo essa novela, é uma das minhas novelas preferidas, assim. É a única novela, acho que, entre as minhas preferidas, que não tem. Que os personagens principais não são nenhum integrante do RBD. Na verdade, tem uns personagens lá que fizeram Rebelde, os atores fizeram Rebelde, incluindo um dos vilões dessa novela, mas essa é a única que não tem nenhum ator da banda RBD, que eu gosto muito dessa novela. Inclusive, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já reassisti. Na verdade, acho que no SBT já reprisou algumas vezes. E eu amo o casal Ana e Fernando, e por isso que eles vão pro Chipo. Eu amo esse casal. Eu tô na dúvida se eu ponho esse casal ou não no meio termo ou no Chipo. Eu acho que eu vou pro Chipo, porque eu gosto bastante desse casal. Apesar de não ser uma das minhas novelas preferidas da Maite. Que eu já vou falar também dessa novela da Maite. Que eu tô falando do casal Maria Desamparada, que é a personagem da Maite nessa novela, e Max, que é o personagem do William Levy, que é da novela Triunfo do Amor, que inclusive eu tava louca pra assistir. Eu fiquei muito feliz quando a SBT passou essa novela aqui no Brasil, que eu tava louca pra assistir. E eu acho que eu ponho eles no Chipo. Eu tô tentando lembrar se tem alguma questão que me estressa nesse casal. Além da vilã do filme. Eu acho que é mais a vilã da novela que me estressa do que o casal principal em si. Então eu vou pôr no Chipo por isso. Eu gosto bastante. Faz anos que eu não assisto essa novela, então eu não lembro 100% da história desses dois. Mas pelo que eu me lembro, eu ponho no Chipo. Vamos pra... Acho que eu vou deixar... Eu tenho mais uma novela da Maite que eu vou por aqui. Inclusive, eu não vou falar de Meu Pecado em nenhum desses vídeos, que é outra novela da Maite, porque eu não assisti essa novela. Então não tem como eu opinar o casal principal, porque eu não assisti a novela. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou nesse que eu tô na... Eu acho que eu vou pôr no meio termo próximo também, porque eu tenho uma questão com esse casal. Que eu tô falando do casal Tereza e Arthur, da novela Tereza, que é a novela onde o Sebastião Rulli e a Angelique Moyer são os protagonistas. São o casal principal, pelo menos. Eu pensei em colocar a Tereza e Mariana também, porque a novela gira em torno desse triângulo amoroso entre os três, mas como o casal principal é o Arthur e a Tereza, eu considerei esses dois só. E no caso, eu vou pôr no meio termo, porque me estressa o final de Tereza, que o Arthur fica com ela no final. Apesar de eu amar esse casal, porque rola a questão, né, que a Tereza ela só se aproxima do Arthur por causa do dinheiro dele. No decorrer ali do final da novela, que ela realmente se apaixona por ele. Mas ela só se aproxima dele por causa do dinheiro. Tanto que ela troca o Arthur pelo melhor amigo dele no decorrer da novela. Se eu não me engano, eu acho que era o melhor amigo dele. Mesmo ela tava gostando do Arthur. Nisso, quando ela troca o Arthur pelo melhor amigo dele, ela já tava apaixonada pelo Arthur. Mas me estressa que depois de tudo que a Teresa faz na novela inteira, o Arthur ainda perdoa ela e fica com ela no final. Porque essa novela tem 3 finais alternativos, né? Tem esse final, que é o oficial, né? Que eles ficam juntos no final. O Arthur perdoando a Teresa, que é o que me estressa. Tem o final onde o melhor amigo do Arthur mata a Teresa, que é o Fernando, se eu não me engano o nome do personagem. E tem o final onde a Teresa fica sozinha, ela continua a mesma do início da novela. Que é o final que... Não é que eu gosto desse final, mas é o que eu acho que, assim, o que a Teresa morre, eu acho um pouquinho pesado, o final. E o que o Arthur perdoa ela eu me estresse. Então eu acho que esse final dela continuar a mesma é o que mais, pra mim, eu acho ok. Mas pra mim eu tinha que ter outro final da novela. Porque me estressou muito o fato do Arthur perdoar ela. Então por isso que eles vão pro meio termo. Por causa disso. Me estressa esse casal no final. Vamos falar de uma novela muito famosa também?
Maricruz e Otávio. Eu acho que é Otávio, pelo menos, o nome do personagem. Se eu tiver errado o nome do personagem, eu ponho aí na edição. Que é da novela Coração Indomável. Eu amo essa novela, inclusive, eu tava assistindo Marimar, eu acho que passou alguma vez, eu tava vendo umas cenas, eu não sei se é ou não, mas eu achei umas cenas de Marimar muito parecidas com Coração Indomável. No caso, Coração Indomável tem umas cenas muito parecidas com Marimar. O Marimar veio primeiro. Então eu não sei se Coração Indomável é ou não um spin-off de Marimar ou não. Ou um reboot, né, na verdade, não é nem um spin-off. Um reboot de Marimar ou não, mas as novelas são bem parecidas. E eu coloco o casal principal dessa novela em Shippo. Eu gosto muito dessa novela. Na verdade, quando ela passou a primeira vez no SBT, eu não gostava dela. Depois eu fui reassistir, acho que na última reprise que teve, que foi quando eu assisti inteira. Porque teve uma reprise antes da última que eu assisti, só que eu peguei a novela da metade pro final já. Então eu não consegui assistir desde o começo. Aí na última reprise que teve no SBT, eu assisti ela inteira. E eu amo essa novela. E eu amo esse casal, por isso que eles vão pro Shippo. Inclusive, eu imaginei com várias cenas dessa novela. Próximo. Eu já perdi as contas de quais já foram. E faltam 4 casais, então hoje eu vou falar do próximo, que, apesar de ter umas questões polêmicas, não é polêmica, mas tem umas questões meio erradas nessa novela, no começo, eu vou pôr esse casal no chip, porque eu gosto bastante. Que é Montserrat e Alessandro de O Que a Vida Me Roubou, que também é uma novela onde o Sebastião Rulli e a Angelique Moraes são os protagonistas e são o casal principal. Inclusive, eu acho que foi a partir dessa novela que eles começaram a namorar, se eu não me engano, porque eles estão juntos, até onde eu saiba, até hoje. Eles estão juntos, mas e essa novela é bem antiga, se eu não me engano, essa novela é de 2014, 2015, não lembro agora. E, no caso, eu ponho eles dois no tipo, apesar de ter uma questão um pouquinho errada nessa novela, porque literalmente o Alessandro compra a Montserrat no início da novela. É meio que compra, que ele faz tipo um acordo com a mãe da Montserrat, se eu não me engano, pra se casar com a Montserrat em troca dele pagar as dívidas da família da Montserrat, alguma coisa assim que acontece. Então tem umas questões meio polêmicas, mas eu gosto muito desse casal e eu gosto muito dessa novela, então eu vou pôr eles no chip. E querendo essa questão dessa novela também envelheceu um pouco mal, mas não tanto quanto Cuidado com o Anjo, eu acho. Na verdade, eu acho que tem umas questões dessa novela que envelheceu tão mal quanto Cuidado com o Anjo. Próximo acho que um dos meus casais preferidos da Maite Perroni. E, no caso, é da minha novela preferida, da Maite Perroni, que é o casal Paulo e Esmeralda de Agatha, que é minha novela favorita da Maite Perroni. Inclusive, foi a única novela da minha vida que eu chorei assistindo, pelo menos que eu me lembre. Essa novela eu literalmente chorei. Não foi por causa da personagem da Maite Perroni. E eu ponho os dois no chip, eu gosto muito desse casal, e eu gosto muito dessa novela. Inclusive, eu me imaginei com várias cenas desse casal. E, no caso, eu tenho uma história com esse casal, com um casamento, com um personagem, com um casamento, com um capítulo do casamento desse casal. Porque na época que passou essa novela, isso entre 2016 e 2017, mais ou menos, eu não lembro se foi 2017, 2018, eu lembro que eu cheguei a ver no meu Facebook na época que ia ter o casamento do Paulo e da Esmeralda, e que a Maite Perroni iria cantar a música Toda Enlouqueceu, que faz parte da trilha sonora dessa novela. Que é uma música dela com... eu não lembro agora com quem ela canta essa música. E eu tinha visto, eu falei, eu vou assistir essa cena. Só que esse dia aconteceu no dia que eu tinha fisioterapia. E eu fazia fisioterapia de manhã, né? Eu tava pra mudar de horário, né? Porque como no ano anterior eu estudava de tarde, então eu tinha que fazer fisioterapia de manhã. E eu ia começar a estudar de manhã naquele ano, né? Quando aconteceu esse capítulo. Então eu tava pra mudar de horário de fisioterapia, mas eu ainda fazia de manhã. Então eu acordava cedo pra ir pra fazer fisioterapia. Então eu vi essa cena de manhã e eu descobri que ia passar naquele dia, a cena. Só que quando eu voltei da fisioterapia, eu não consegui dormir um pouquinho, voltar a dormir na parte da manhã, porque minha mãe tava fazendo faxina na casa inteira. Então não deu pra mim voltar a dormir. E eu só fui conseguir voltar a dormir lá pras 3h30, 4 horas. E eu falei pra minha mãe, acho que a novela começava às 5h30, eu falei, me acorda às 5h30 pra mim assistir minha novela. Ela me acordou às 6h30, a novela já tinha acabado. Eu perdi o capítulo inteiro e eu perdi a cena que eu mais queria ver, que era a cena da Maite Perroni cantando Toda Enlouquecida. Eu não sei se eu fiquei mais com raiva da minha mãe não ter me acordado ou de ter perdido o capítulo. Mas eu lembro que eu fiquei com muita raiva, tanto que na reprise eu consegui assistir, porque teve uma reprise uns anos atrás, se eu não me engano. Ou eu não consegui assistir porque eu tava trabalhando, mas eu assistia no YouTube. Mas eu lembro que eu fiquei com muita raiva de ter perdido esse capítulo. E, no caso, Paulo e Esmeralda eu vou pôr no chip, porque eu amo esse casal, né? Como eu já falei. Próximo. Nossa, acho que não foi nenhum casal pro não chip, né? Agora que eu me toquei.
Agora que eu vi que não teve nenhum casal que não foi no não chip e não vai ter mesmo. Porque o próximo casal acho que eu vou pôr no meio. Eu tô na dúvida se eu ponho no não chip ou no meio termo. Porque apesar de eu gostar desse casal, ele é o que eu menos gosto da novela inteira. Que é, no caso, Alice e Martim de Se Nos Deixam. Eu ia falar Se Nos Deixam. Eu ia falar o nome da novela em espanhol. Que, no caso, eles são o casal principal dessa novela, mas eu prefiro mil vezes os outros dois casais da novela, que são os casais das filhas da Alice, do que o do casal principal em si. Então, eu não tenho na dúvida se eu ponho no chipo, no meio termo, ou no não chipo. Eu acho que eu vou pôr no meio termo, porque apesar de eu preferir os outros casais, eu até que gostava desse casal. Eu só preferi outros casais dessa novela do que esse. Então eu vou pôr no meio termo. Inclusive, eu vou ver se tem algum casal de novela mexicana que vai pro não chipo nas próximas partes. Mas nesse vídeo, todos vão pro meio termo ou pro chipo. E no caso, Martim e Alice vão pro meio termo. Por isso. Agora eu vou falar do casal mais polêmico desse vídeo, né? Que é o último dessa lista. Que no caso, como eu falei, eu ia falar só 10 casais nesse vídeo, mas numa parte 2 eu vou falar de outros casais, inclusive de Maria do Bairro, talvez na parte 2 ou na parte 3. Que no caso, o próximo casal eu vou pôr no meio termo, apesar de ser de uma novela muito famosa aqui no Brasil e ser uma novela muito querida aqui no Brasil. Pelo menos muita gente falou de novela mexicana, é uma das primeiras que vem na cabeça de todo mundo, incluindo na minha. E no caso eu estou falando da novela A Usurpadora, que eu estou falando do casal principal, que é Carlos Daniel e Paulina, que eles vão pro meio termo. Porque me estressa demais esse casal. Reassistindo A Usurpadora, assim, fazia muito tempo que eu não assistia A Usurpadora. E reassistindo, porque essa novela acabou recentemente no SBT, reassistindo a novela, eu não tinha percebido o quanto que eu me passava raiva com o Carlos Daniel. Não só com ele, mas com a Paulina também. Mas eu não lembrava o tanto de raiva que eu passava com esses dois personagens. Que no caso, acho que os únicos personagens da novela que não me faziam raiva, que não me fazem passar raiva, é a cunhada do Carlos Daniel, que é a Patrícia, tinha esquecido o nome dela, e da avó do Carlos Daniel, que é a Piedade. São as únicas personagens que não me fazem passar raiva a novela inteira, principalmente a avó do Carlos Daniel. E no caso, eu me estresso esse casal por um motivo, que o Carlos Daniel, ele decide que quer ficar com a Paulina. Aí algum personagem fala qualquer coisa errada da Paulina, que ela fez alguma coisa errada da Paulina, que no caso a maioria das vezes esse personagem tá errado, né? Fala coisa, mas nem é a Paulina que fez coisa errada. E ele muda e não quer mais ficar com a Paulina. Isso é a novela inteira, então é sempre assim. O Carlos Daniel decide ficar com a Paulina, aí algum personagem fala alguma coisa da Paulina, alguma coisa ruim da Paulina, ele desiste de ficar com a Paulina. Isso é a novela inteira, então isso me estressa. Isso a novela inteira, a partir do momento que ele descobre sobre essa troca entre a Paulina e a Paola, né? Que ele descobre ali no meio da novela, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, ele fica nisso a novela inteira. E também me estressa no caso da Paulina, porque ela fala a novela inteira que a Paola é ruim, que não sei o que, ela é uma pessoa. E quando ela descobre que a Paulina é irmã gêmea dela, ela muda totalmente de opinião sobre a Paulina. Isso me estressa na Paulina. Inclusive, ela deixa de querer ficar com o Carlos Daniel por causa da Paola. Isso me estressa muito, porque principalmente depois que, tipo, o Carlos Daniel fala que vai se divorciar da Paola pra ficar com a Paulina, e a Paulina não quer por conta da Paola, sendo que ela já vai, porque as duas são irmãs gêmeas, e mesmo que o Carlos Daniel já vai se deixar de divorciar. Até quando a Paola morre, ela não quer ficar com o Carlos Daniel. Ela demora um pouquinho pra ficar, então isso me estressa muito na Paulina. Então, esses dois eu ponho no meio termo por isso, porque me estressa muito, mas eu amo essa novela. A Usurpadora é uma novela que eu gosto desde que eu era criança, porque eu já assisti várias vezes, acho que não todas as vezes que passou no SBT, mas a maioria eu já assisti. E eu amo essa novela, só que esse casal me estressa nessa questão, por isso que eles vão pro meio termo. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries, filmes, até novela pra ele fazer esse quadro aqui no canal. E me siga nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.